está lançando o espetáculo mais triste da Terra, que é sobre aquele incêndio terrível, né? Exato. Que aconteceu lá em Niterói em 1961. Exatamente. Eu queria mostrar, tem o meu querido amigo Jabor, fez um documentário, você deve... Fez O Circo, né? É o primeiro, é a estreia dele. É a estreia dele como diretor. Eu queria mostrar só um trecho para você ter uma ideia da calamidade que foi. Pode ver aí. 1961. Incêndio do circo de Niterói. 500 mortos. José, chofer de caminhão, tem revelação divina. Torna-se o santo pai gentileza e vai morar no local do incêndio. Seu caminhão é o novo templo. Seu evangelho é a justiça e a gentileza. É salvar o povo de sua grande tragédia. E nesse local que o caminhoneiro... Era o José da Trino, que era o Profeta Gentileza. Que, aliás, Profeta Gentileza, que foi quem me levou a fazer esse livro, porque eu ouvia falar nesse personagem, Profeta Gentileza. Sabia que ele tinha cunhado aquela frase, gentileza gera gentileza, que a Marisa Monte tinha feito uma música para ele, que o Gonzaguinha tinha feito uma música para ele, que o Joãozinho 30 tinha feito um desfile de escola de samba para ele, e ficava me perguntando, quem é essa figura? E eu ouvia falar que ele tinha perdido toda a família no incêndio de um circo em Niterói. Depois eu vim a descobrir que não era verdade, mas era o que eu tinha... ele não tinha... Não perdeu, isso é uma lenda, mas era o que eu imaginava. E mais tarde eu ouvi também o Ivo Pitangui, cirurgião plástico, falar que o tratamento das vítimas do circo era o fato que marcou mais fortemente a vida dele. Aí eu juntei as duas coisas, é o mesmo circo. Aí vamos atrás dessa história. E ele passou a morar ali no meio... Na verdade, vários... No caminhão, exatamente. O Profeta Gentileza, na verdade, ele não perdeu ninguém no circo. Mas ele teve, digamos assim, uma espécie de revelação divina na hora que o circo pega fogo. Ele larga tudo, larga a família, ele era um pequeno empresário, larga a empresa, os caminhões, e vai morar no meio de onde era o circo. Pegou fogo e constrói ali uma espécie de jardim, de Éden dele. Que loucura isso, né? E quantas pessoas morreram aí no incêndio? Tudo nessa história é grandioso, Jô. Essa é o maior incêndio de todos os tempos no Brasil, é a maior tragédia circense de todos os tempos. Calcula-se que cerca de 500 pessoas morreram, mas nunca vai ser conhecido esse número ao certo, porque tem gente que até hoje busca os seus parentes. Mas é tudo grandioso, era o maior circo da América Latina. Tinha mais de 3.000 pessoas dentro, e aí, de repente, nesse espaço onde a criança se sente mais feliz, mais realizada, na época, então, em 61, tem essa tragédia. Por que o incêndio foi tão imediato assim? Porque era o seguinte, a lona do circo, ela era parafinada, ela recebia uma camada de parafina para que a água, se chovesse, a água não penetrasse. Para ficar impermeável. Só que isso provocava, ela era muito, muito inflamável. Então, menos de 10 minutos pegou fogo tudo. Teve gente que conseguiu escapar? Deve ter tido. Muita gente. Porque apesar de ter uma única saída, e aí foi ali onde morreu mais gente, as pessoas escapuliram por baixo da lona, e também teve um dos personagens mais curiosos dessa história, uma elefanta, porque existiam 5 elefantas africanas nesse circo. Na época o circo tinha muitos animais. E aí essa elefanta está lá, perdidinha ali, naquela gritaria, e cai um pedaço de lona, fervendo no lombo dela, ela sai correndo, abre um buraco na lona e salva muita gente. Muita gente passa por ali. Elefantas indianas, né? Indianas, porque são mais fáceis de domesticar. Porque a africana não quer saber. Exatamente. Só faz assim e não. E com isso, muitas pessoas se salvaram com essa abertura. Exatamente, muitas pessoas se salvaram. Qual é o diferencial do Ivo Pitangui nessa história? Ele, na verdade, ele já era um cirurgião reconstrução famoso, e ele é chamado pelo governador para ir lá ajudar. E ele mesmo diz que esse incêndio é uma espécie de divisor de águas na cirurgia plástica brasileira. Porque até então a cirurgia plástica brasileira a cirurgia plástica era vista como algo meio cosmético, e a partir dali você vê a importância social da cirurgia plástica. E ele vai para lá. E Niterói tem a sorte de contar com uma legião de médicos maravilhosos e recém-formados que também ajudam nessa ocasião. Vão para lá e ficam mais de 1 ano trabalhando de graça, às vezes morando no hospital uma semana e meia, ali para acudir as pessoas. Uma das razões que me levaram a fazer esse livro foi justamente homenagear
esses heróis anônimos. Porque o livro tem esse lado, mas ele tem muito heroísmo, muita solidariedade. Pô, você tem um exemplo para citar para a gente? Tem assim, uma senhora, Maria Pérola, que é uma chefe dos bandeirantes, que ela larga tudo e ela fica mais de um ano dentro do hospital. Ela constrói, ela cria ali, né, uma espécie de sede de escoteiros para aquelas crianças que estão ali, né, internadas. E aí aquele ambiente melancólico do hospital vira uma orgulhosa sede de escoteiros. Aí aquelas crianças ficam extremamente felizes de estar fazendo parte de um grupo de escoteiros. Essa mulher se doa completamente. Ela tem um nome até muito simbólico, Maria Pérola. É uma figura maravilhosa. E o que é que despertou em você a vontade de fazer o livro? Foram várias coisas. Aliás, em 61, que idade você tinha? Olha, eu fui não tinha nascido. Não tinha nascido. Eu nasci 1 ano e 10 meses depois. Mas uma das coisas foi o seguinte, eu comecei a pesquisar e eu vi que isso tinha repercutido em escala global. O Papa tinha mandado rezar missas e mandou um cheque. Teve uma atriz italiana, Gina Lollobrigida, que doou sangue. Aqui também, internamente, o Pelé e o Garrincha participaram de um jogo Santos e Botafogo para as vítimas. O Chico Xavier teve uma interpretação espírita. Por que uma história que teve um impacto tão grande no Brasil e no mundo sumira da memória popular? Isso começou a me intrigar. Eu comecei a pesquisar. E eu vi que iam se completar 50 anos. Aí resolvi ir mais além e tentar entender essa contradição. Por que desapareceu? Aí, na verdade, eu descobri que não é que tenha desaparecido essa história da memória, é que foi um trauma tão grande, coletivo, individual, que as pessoas preferiam esquecer, preferiam reprimir essas lembranças. Tanto que no início foi muito difícil fazer o livro, porque ninguém queria falar. As pessoas hoje ninguém queria falar. As pessoas me diziam, exatamente, quase 50 anos, falavam, por que você está falando desse assunto? Niterói é a 4ª cidade em qualidade de vida do Brasil, é a cidade sorriso, você vai falar disso? E aí, aos pouquinhos, eu fui convencendo as pessoas e foi impressionante, porque as pessoas passaram a querer falar. Funcionou meio como uma coisa meio terapêutica, porque em muitos casos, nem as famílias sabiam que a sua mãe, a sua avó, tinham passado por aquilo. Eu quero mostrar umas fotos do livro, tem umas fotos, olha só. Tancredo Neves? Tancredo Neves, João Goulart, presidente, e o Celso Peçanha, que era o governador na época. O João Goulart, inclusive, é quem dá nome ao livro, porque na hora que ele sai, ele termina de ver as vítimas, o João Goulart, que está ali à esquerda, ele vai para um cantinho, sozinho, onde ele não imagina que ninguém está vendo ele começa a chorar. Não era um choro político, porque ele não sabia que ninguém estava vendo. Aí, mais tarde, ele fala, eu vi o espetáculo mais triste da minha vida. Né? Tem uma outra declaração do Jango sobre a recuperação das pessoas que tinham sido queimadas. Ele fala para um menino, um menino que é tinha, uma das vítimas. Tá ali. Exatamente, uma das vítimas, um menino de 9 anos que tinha perdido a perna e estava inconsolável, evidentemente, e ele chega e fala, olha, não fica assim, eu também tenho um problema na perna, eu não posso mexer minha perna, é um problema que eu tenho há muito tempo, e nem por isso eu deixei de ser presidente da República. Mas o que ele falou mesmo? Ele falou... não, porque tá ele teve gonorreia na juventude, e por conta disso ele não podia mexer a perna. O joelho ficou duro. O joelho ficou duro, exatamente. E ele não fala essa história da gonorreia, ele fala só essa coisa da perna. Ele não fala que foi por causa da gonorreia? Ele não fala, não. Ele só Você fala... foi pesquisar? Foi pesquisar. Porque realmente é sabido. Eu fui pesquisar. Era um tipo de gonorreia pavoroso, que já é uma coisa pavorosa, mas se chamava, quando eu falo isso, o Bira ri, mas é verdade, se chamava gonorreia de gancho. Não sei porquê, mas devia ser pior do que a própria. Agora, as fotos, tem mais alguma foto? Porque tem umas fotos sensacionais do livro. Olha aí, esse é o elefante? Uma das elefantes, provavelmente ela, sempre, com uma criança em cima, porque na época os circos tinham muitos animais e, inclusive, uma das histórias mais impressionantes do livro é porque a girafa se chamava Regina e um pai tinha uma filha chamada Regina. Aí, quando ele descobre isso, ele falou, eu vou levar minha filha Regina para ver a girafa Regina. Aí ele vai com a filha, com o filho, com a mulher, que estava grávida, vai todo mundo, e que é a Lenir. E aí, enfim, morre todo mundo, só fica viva a Lenir. E ela hoje é uma pessoa que tem uma alegria de viver que eu nunca vi na minha vida igual. Ela é uma pessoa, assim, encantadora, mesmo com tanta dor. Né? Agora, você falou uma coisa aí que eu acho que você
trocou as bolas. Você falou, vou levar uma para ver a girafa. Não, a girafa se chamava Regina. Tinha uma girafa chamada Regina. Exatamente. E aí o pai tinha uma filha chamada Regina. Eu pensei que a elefanta, ou Eliá, ou Aliá, nunca sei Não, se mas pode falar elefanta. Elefanta tá ok. certo. E aí ele resolve Não levar... era ela que era a Regina, era a girafa. A elefanta se chamava Semba. O que aconteceu? Olha aqui essa fotografia do profeta Gentileza. Aqui, tá dando para ver? Tá, né? As coisas que tem escritas aqui. Gentileza, Criador do Universo. Como é que começou o incêndio? O que provocou? Essa é uma história muito polêmica, porque tem duas grandes versões. Ou foi curto-circuito, porque apesar de ser um circo, o maior circo da América Latina, ele tinha as instalações precaríssimas, e essa era uma hipótese, ser um curto-circuito, e a outra é ser incêndio criminoso. Um rapaz que teria brigado com o porteiro, ele era funcionário, brigou com o porteiro, tocou fogo de vingança. Mas não se chegou, o inquérito não chegou a essa conclusão. Chegou, o inquérito... Ele foi preso? Ele foi preso. Olha a girafa aqui. Essa é a Regina. Essa girafa é a Regina. Ele foi preso? Ele foi preso e surgiu uma grande discussão na época. Ele foi realmente o assassino, o responsável, ou ele era um bode expiatório? Por que ele seria um bode expiatório? Porque ele daria uma resposta rápida à sociedade, que estava cobrando muito. E aí também encobriria as falhas das autoridades, porque o circo, apesar desse tamanho gigantesco, ele não tinha extintor de incêndio, ele não tinha saída de emergência, ele tinha uma lona inflamável. Na época nem devia ter exigências de segurança. Agora, olha aqui essa foto. Antonieta, que se apresentava no trapézio no início do incêndio, foi quem deu o grito de fogo. É essa moça que está aqui. Exatamente. Ela estava lá em cima, ela olha, vê, e aí ela pensa o seguinte: se eu gritar agora fogo, o meu companheiro que está lá em cima, meu marido, pode morrer. Então é melhor esperar um pouco para ele saltar. Ela não imaginava que o circo ia pegar fogo com essa rapidez, né? Rapidez, exatamente. Os animais, você vê que era um circo na época, o circo dos grandes e tal, uma das forças do circo era a exibição de animais. Você vê que tem um leão ali no documentário do Jabor, tem um plano de um leão. Tinha girafa, tinha elefante. O que mais que tinha? Tinha tigre, tinha macaco, tinha 2 ursos. Que mais? O que você pode imaginar de... Morreu algum bicho no incêndio? Nem artistas, nem bichos. Nenhum deles. Porque, na verdade, tinha uma saída dos fundos, que era, na verdade, por onde os artistas entravam. Claro. Ficava encoberto por uma cortina. Mas os artistas sabiam dessa saída. O público é que não sabia. Aí, na hora que tem fogo, todo mundo correu para a saída principal, por onde tinha entrado, enquanto os artistas foram para a saída deles. Né? Era uma capacidade de quantas pessoas? 2.000 pessoas? Não, 3.400 pessoas, a capacidade do circo. 3.400. E, para piorar, o circo pegou fogo e ele desabou exatamente em direção à saída. Aí foi... Mas o livro, ele tem muita história de superação, muita história de heroísmo, de solidariedade, porque foi a maior mobilização da história do Brasil até então de solidariedade. Veio gente, assim, coisas do mundo inteiro ajudar. Foi uma história muito... Bom, parabéns, Mauro. Está aqui o espetáculo mais triste da Terra. Eu conversei com o Mauro Ventura.